Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Você guardou um pouco de glória a Deus aí agora? Você guardou um pouco de aleluia? Então pode fazer o bom uso, queridos. Estamos no meio de um povo renovado. Estamos no meio de um povo pentecostal. Glória a Deus, aleluia. Coisa tremenda, queridos. Toda a Bíblia tem o livro do Apocalipse. Toda a Bíblia tem. É o último livro, querido, da Bíblia. Procure aí. Você só use esse recurso aqui de cima em último caso. Mas primeiro procure aí na sua Bíblia. Se possível, compartilhe com quem está ao seu lado. Se por um... Glória a Deus. Por último, você olha aqui para cima. E a palavra de Deus diz assim: todos encontraram, amém? Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo, e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Verso 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e de há de vir, e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Será que você pode colocar a Bíblia sobre você e aplaudir ao Senhor Jesus por esta palavra tão poderosa?
poderosa, tão gloriosa, tão cheia de graça, tão cheia de poder. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Não feche a tua Bíblia, nós faremos a exposição desse texto. Mas eu preciso que você redobre a sua atenção e ouça. Coloque amor em minhas palavras, porque nesta noite nós vamos ter uma visão, a visão do trono de Deus. Haviam se passado mais de 20 anos desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo. No ano 54 assume um novo imperador em Roma, chamado Nero, um homem cruel e sanguinário. 10 anos mais tarde, no ano 64, Roma é incendiada. Dos 14 bairros romanos, 10 foram totalmente queimados. A culpa, a responsabilidade pelo incêndio era de Nero, mas ele culpa os cristãos. Ele culpa os crentes pelo incêndio. E começa a partir desse momento uma perseguição ferrenha, uma perseguição implacável, uma perseguição terrível contra os cristãos. Nesta ocasião, o apóstolo Pedro é preso e morto. Na ocasião, o apóstolo Paulo também. Até que no ano 66, vai desencadear em Israel, a colônia do Império Romano, uma revolta, a revolta dos judeus, onde o general Tito é enviado para lá, onde o templo é destruído, e acontece a maior diáspora dos judeus. No ano 70, um novo imperador assume e inaugura o Coliseu Romano, o imperador Vespasiano. E durante 100 dias, cristãos, crentes e seus livros foram lançados na arena para serem devorados com requintes de chacota pelos leões e outros animais ferozes. Até que no ano 81, assume um novo imperador romano, ainda pior, mais cruel que Vespasiano, mais cruel que Nero, um homem sanguinário, chamado Domiciano. E ele exige para ele o título de Senhor e Deus. Quem prestasse um culto a outra divindade que não fosse o imperador, seria preso, seria morto. Cristãos eram amarrados nas estradas e colocados fogos vivos para que eles pudessem clarear as estradas. De tamanha a perseguição daquele tempo. Os livros eram queimados em praça pública, porque havia uma ordem, havia um decreto, que o culto fosse prestado ao imperador. É nesta ocasião que havia uma voz na igreja, que havia um líder na igreja, porque todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Mas havia um, João, o apóstolo João, era pastor em Éfeso, e a sua mensagem percorria por toda a Ásia Menor e Jerusalém. João, ele pregava, e a sua mensagem, por causa da sua autoridade eclesiástica, era compartilhada por todas as demais igrejas, sobretudo ali da região da Ásia Menor. É quando então houve um decreto, uma ordem, uma procura, e o apóstolo João é preso e levado para esta ilha, uma ilha vulcânica do mar Egeu, chamada Ilha de Patmos. Pensando o imperador que tinha todo o controle, pensando o imperador que detinha todo o poder, pensando o imperador que estava no centro das atenções, pensando o imperador que não só perseguiria a igreja, não só calaria a voz da igreja, mas pensando ele que acabaria com a igreja. E João é encarcerado nesta prisão de segurança máxima. Naquele tempo, como estava a situação do lado de fora da igreja? Perseguições, acabamos de falar, morte, crises, guerras, conflitos, dúvidas, angústias,
medo, idolatria, pecado. Como estava a situação do lado de dentro da igreja? Você vai se recordar, a mensagem dirigida à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus Cristo faz questão de dizer que eles haviam abandonado o primeiro amor. Não havia mais um amor fervoroso por Jesus Cristo. E o Senhor dá uma palavra de instrução à igreja de Éfeso: voltem à prática das primeiras obras. Como estava a situação do lado de dentro da igreja, em Esmirna, o Senhor Jesus faz um apelo: sejam fiéis até a morte. Como estava a situação do lado de dentro da igreja, em Pérgamo, eles estavam tolerando a imoralidade dentro da igreja. Em Pérgamo, eles estavam idolatrando. Em Pérgamo, eles estavam aceitando as heresias que assolavam a igreja. E sabe qual foi a instrução do Senhor? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se enquanto há tempo, arrependam-se. Como estava a situação dentro da igreja em Tiatira? Eles toleravam o culto idólatra, eles toleravam a imoralidade. E o Senhor Jesus dá uma palavra de instrução: não se desvie dos meus caminhos, não se desviem da fé, não abram mão da fé. Como estava a situação dentro da igreja em Sardes? O Senhor Jesus dá uma dura palavra, uma dura crítica àquela igreja que estava morta espiritualmente. E o Senhor Jesus dá uma palavra de instrução: que vocês possam ser restaurados, que vocês possam ser renovados, que vocês sejam fortalecidos. Arrependam-se. Como estava a igreja do lado de dentro, em Filadélfia, o Senhor Jesus dá uma instrução: não se desvie da fé, mantenham a fé, sejam fortalecidos. Como estava a igreja do lado de dentro, em Laodiceia? A igreja estava apática, a igreja estava indiferente. Como diz o Senhor Jesus: antes estivesse fria ou quente, mas vomitar-te-ei, porque vocês estão mornos. Uma igreja indiferente, uma igreja que ligou o modo automático. E o Senhor Jesus dá uma palavra de instrução: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Esta era a situação daquele tempo, do lado de fora e do lado de dentro da igreja. E hoje, como está a nossa situação? Do lado de fora, acabamos de passar por uma pandemia. Pandemia esta que ainda impõe medo em muitas pessoas. Pandemia que ainda impõe dúvidas em muitas pessoas. Pandemia esta que muitos ainda não se recuperaram. Como está a situação do lado de fora hoje? Morte, luto, dor, sofrimentos. Olha o cenário global dos nossos dias: guerras, rumores de guerras, crises mundiais, sinais em toda parte do globo, no céu, na terra e até debaixo da terra. Como está a situação no Brasil, nos nossos dias do lado de fora? Quando olhamos para o cenário político e econômico, estamos vendo algo sombrio, estamos vendo algo nebuloso. Quando olhamos para o cenário político e econômico do nosso país, estamos vendo tempos de dores, difíceis, de dúvidas, tempos preocupantes. E do lado de dentro da igreja em nossos dias, indiferença, esfriamento espiritual, ausência de comunhão, em muitos lugares cultos frios e mortos, onde cultos não passam de uma mera solenidade. Eu conheço pastores, não ouvi falar, eu conheço pastores que estão pregando mensagens evangelísticas em cultos de escola bíblica dominical. Eu conheço pastores, não ouvi falar, eu conheço
pastores que estão fazendo apelo em reuniões de liderança das suas igrejas, para saber se a igreja reage, para saber se a igreja toma uma postura, uma decisão, para saber se a igreja é despertada pela palavra de Deus. Por isso, nós precisamos olhar para esse texto. Por isso, nós precisamos nos debruçar sobre esse texto, porque todas as portas haviam se fechado na terra, todas as oportunidades haviam se esgotado na terra. Aos olhos humanos, o projeto da igreja havia chegado ao fim. Todos os apóstolos mortos, o último do colégio apostólico preso, as pessoas com medo, cristãos sendo queimados vivos em praça pública, lançados para feras devorarem, servindo de poste para iluminar as ruas. É nessa ocasião que Deus abre a janela dos céus, que Deus escancara uma porta no céu e chama o apóstolo João para ter uma visão que ele nunca tinha tido, a visão do trono de Deus. Porque a visão do trono de Deus, ela muda a nossa visão aqui na terra. A visão do céu muda a nossa visão da terra. Vamos repetir? A visão do céu muda a nossa visão da terra. Aleluia, aleluia. A visão do céu muda a visão da terra. João teve a visão do trono de Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja que triunfa, a igreja que celebra, não é a igreja que olha para baixo, aleluia, não é a igreja que olha para o homem, não é a igreja que olha para a terra. A igreja que triunfa, a igreja que celebra, é a igreja que olha para cima, é a igreja que olha para Deus, é a igreja que espera em Deus, que confia em Deus, que aguarda a resposta que vem do alto. Aleluia, aleluia. Esta é a igreja que celebra, esta é a igreja que triunfa. Mas o que o apóstolo João viu, pastor Rodrigo? O que o apóstolo João viu que mudou a sua percepção? O que os anjos de Deus estão vendo que os fazem cantar santo, santo, santo? Porque os anjos estão tendo esta posição de se prostrarem e reconhecerem que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. O que faz os seres angelicais se prostrarem diante dEle, fecharem as suas asas como sinal de reverência, de humilhação e de quebrantamento. Aleluia. Veja comigo nos versos 1 e 2 o que João viu. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia vamos todos olhar aqui para cima, por favor. E eis que havia um trono armado no céu. Mas espera aí, tem algo ainda mais glorioso, tem algo ainda mais poderoso depois da vírgula. E alguém estava sentado no trono. E alguém estava sentado no trono. Aleluia. A primeira coisa que João viu foi um trono ocupado. Aleluia. Sabe o que significa isso? Os céus governam a terra.
Os céus movem a terra, aleluia. Os céus, aleluia, tem a sala de controle do universo, aleluia. Os homens pensam estar no controle. Os homens pensam ter o poder em suas mãos. Os homens pensam ser o centro do poder. Engano, engano. O poder está nas mãos de Deus. O poder está nas mãos daquele que está sentado na sala de controle do universo. Há um trono e alguém está sentado nesse trono. E quem está sentado nesse trono é todo poderoso. Ele governa, Ele dirige, Ele sustenta todas as coisas, aleluia. Você quer um exemplo? Eu lhe dou. Exemplo 1, no Antigo Testamento, o império que predominava no livro do Êxodo era o império do Egito. Havia um homem que mandava em todo o Egito seu nome, ou seu codinome, Faraó. E este homem, vendo os filhos dos hebreus crescerem, muito mais que os filhos dos egípcios, ele dá uma ordem, para que todas as parteiras dos hebreus pudessem olhar para a criança nascida. Se fosse mulher, se fosse menina, deixava nascer. Mas se fosse homem, tinha que matar. Sabe o que as parteiras fizeram? Não obedeceram a Faraó. Elas decidiram temer a Deus. Elas decidiram obedecer a Deus. E por causa desta decisão, um homem teve a sua vida preservada. O seu nome você sabe? Moisés. Tirado das águas. A grande questão é que Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. Ela que estava se banhando no Nilo, desejando ter um filho, mas ela não podia, e o herdeiro tinha que ser um homem, e Faraó já estava à procura de um herdeiro. Quem é que surge? Moisés. E Moisés foi preparado por Faraó para ser o seu substituto. Só que Deus preparou Moisés para ser o seu libertador, aleluia. Passado o tempo, Moisés se dirige até Faraó. Você conhece a história? Faraó, liberta o meu povo. Eu não liberto. Faraó, deixa o meu povo ir celebrar a Páscoa no deserto. Eu não deixo. Faraó, eu não deixo. E aquele que governa todas as coisas, aleluia, aleluia, ele liberta o povo atravessa o mar vermelho a pés enxutos, e o povo ruma a passos largos para a terra da promessa, aleluia. Quem é que governa? Faraó pensava que o controle estava em suas mãos. Faraó pensava que o poder estava em suas mãos. Não estava nada. O poder está nas mãos de Deus. Aleluia, aleluia. Você quer um segundo exemplo? Eu lhe dou. Havia um imperador romano chamado César Augusto. E esse homem toma uma decisão inusitada, pastor Rocinho, de fazer um recenseamento em todas as colônias. Você vai se recordar que Israel era colônia do império. Então, ainda que isso fosse muito custoso, ainda que isso delongasse tempo, ainda que isso mobilizasse todo o império, havia um decreto do imperador, que todas as pessoas retornassem à sua terra natal, que todas as pessoas voltassem ao seu local de nascimento, para que fosse ali preenchida uma ficha, para que fosse feito um recenseamento. César Augusto, independente dos custos, ele deu uma ordem, ele deu um decreto. Pensava ele que estava no centro do poder, pensava ele que detinha toda a autoridade. Engano, o poder está nas mãos de Deus. O que esse homem, este imperador César Augusto estava fazendo era cumprir a profecia de Miqueias 5:2, quando diz: e tu, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sabe o que aconteceu? José, da raiz de Jessé, precisou voltar para sua terra natal, Belém.
onde o menino Jesus nasceu? Belém. E tu, Belém? Os homens pensam estar no governo, os homens pensam ter todo o poder. Engano, o poder está nas mãos de Deus. Estes homens são usados para fazer cumprir as profecias que Deus já havia dito. Você quer mais um exemplo? Eu te dou o terceiro para a gente encerrar essa parte. Havia um homem muito cruel e sanguinário, chamado Herodes o Grande. Esse homem recebe magos que haviam vindo do Oriente para adorarem aquele que havia nascido o rei de Israel. Quando ele ouve falar que havia nascido um rei, ele toma a decisão de matar todas as criancinhas menores de 2 anos. É nesse momento que o anjo aparece a José e diz: corra, fuja para o Egito. Aleluia. Pensando Herodes que estava no centro, pensando Herodes que tinha o poder, pensando Herodes que estava no controle, estava nada, engano. O controle está nas mãos de Deus. Ele estava apenas fazendo cumprir a profecia de Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, e do Egito chamei o meu filho. Os homens pensam estar no controle, mas o controle está nas mãos de Deus. Os céus governam a terra. E eu lhe pergunto nesta noite: onde está Faraó? Morto. Onde estão os Césares de Roma? Mortos. Onde está Pôncio Pilatos? Morto. Mas o sepulcro de Jesus está vazio, e o trono está ocupado. Aleluia. Ele está na sala de controle. Aleluia. Quando desviamos a nossa visão da terra para o trono, deixamos de confiar em homens para confiar em Deus. Quando desviamos a nossa atenção da terra, deixamos de crer nas coisas da terra e passamos a crer nas coisas do céu. A visão do trono de Deus, ao saber que este trono está ocupado, ela traz fé e confiança para os nossos corações. A visão do trono de Deus, ao saber que Ele está ocupado, ela gera fé, ela gera confiança. Deixamos de olhar para a terra, deixamos de olhar para o homem e passamos a olhar para o trono, passamos a olhar para aquele que está sentado na sala de controle do universo. Segundo o que João viu, veja comigo no verso 3. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe. A pedra de jaspe, ela é branquíssima. E também era semelhante ao sardônio. O sardônio é vermelho. Sabe o que João estava vendo? A pureza e a santidade de Deus. Quando olhamos para a terra, nós estamos vendo a terra contaminada pelo pecado, contaminada pelas injustiças, contaminada pela imoralidade. Mas quando a nossa atenção, aleluia, quando os nossos olhos se voltam para o trono, lá tem santidade, lá tem pureza, aleluia. Quando Moisés acabou de atravessar o Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 15, verso 11, ele faz um cântico ao Senhor. E no seu cântico ele diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Em Levítico 19:2, fale a toda a congregação dos filhos de Israel, diz o Senhor: sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, eu sou santo, santo, santo.
Em Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santidade. Aleluia. Está com dificuldade de ver referências na terra? Olhe para o trono, olhe para o alto, olhe para Deus. Lá tem pureza, lá tem santidade. Aleluia. Quando João olha para o trono e vê o trono ocupado, isso gera fé e confiança. Quando João tem a visão de uma pedra branquíssima e uma pedra vermelha, faz alusão, simboliza a santidade e a pureza de Deus. O que João viu, veja comigo no verso 3, na parte B. Além das pedras, vírgula, ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda, ou seja, ele brilhava muito. Sabe o que significa isso? No Antigo Testamento, o arco-íris foi concedido por Deus como um sinal de aliança, que Ele não destruiria a terra por meio do dilúvio, por meio das águas novamente. Ou seja, quando olhamos para o trono, quando olhamos que o trono está ocupado, que lá tem santidade, que lá tem pureza, aleluia. A terceira visão que João teve é que no trono tem misericórdia, é que no trono de Deus tem graça, é que no trono de Deus tem livramento, é que no trono de Deus tem proteção, aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Quando João foi convidado a desviar a sua atenção da terra para olhar para o trono, João viu que do trono vem misericórdia, que do trono tem livramento, que do trono tem proteção, que do trono tem graça. Aleluia. O que João viu, veja comigo, no verso 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Vou repetir. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Deus é amor, mas Deus também é Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tem livramento disponível, tem misericórdia disponível, tem graça disponível, mas também haverá juízo. Quando João vê relâmpagos, quando João vê trovões, está sendo anunciado o juízo de Deus. Toda imoralidade tem um prazo de validade. Toda injustiça tem prazo de validade. Os homens pensam estar no controle e querem conduzir as nações com as suas mãos, mas chegará um dia que todos estarão diante do Senhor, no dia do juízo. O trono está ocupado. O trono nos traz fé e confiança. Do trono tem pureza e santidade. Sim, do trono também tem misericórdia, tem graça, tem proteção, tem livramento. Mas não se esqueça, do trono também virá juízo. Juízo sobre todas as nações.
juízo sobre todas as pessoas. Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, e foram um por um, segundo as suas obras, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Nunca se esqueça que chegará um dia em que todos estarão diante do Senhor. Todos estarão diante do grande tribunal. As pessoas gostam de pintar o céu. As pessoas amam falar do céu. Mas o inferno existe. E quem não estiver lá em cima, certamente estará lá embaixo. E quem não subir, certamente vai descer. Agora eu tenho uma palavra que conforta o seu coração. O juízo está anunciado, mas antes do juízo tem misericórdia. O juízo está anunciado no verso 5, pastor, mas no verso 3 tem livramento. No verso 3 tem aliança. No verso 3 tem proteção. No verso 3 o Senhor dá mais uma chance. No verso 3 o Senhor dá uma palavra de esperança para você. Uma misericórdia anunciada. Graça, proteção, livramento. Mas não se esqueça que o juízo está anunciado. Todos os sinais, tudo que está acontecendo é Deus oferecendo a sua misericórdia. Mas não se esqueça, o juízo está chegando. As pessoas querem viver a modo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vivem como se não houvesse amanhã. Vivem como se nunca fossem pagar pelos seus erros. Uma vida doble, sem arrependimento. Uma vida sem confissão de pecados. Vivem como querem, mas chegará o dia do juízo. Muitos estão brincando de ser crentes em nossos dias, mas chegará o dia do juízo. Arrependa-se. Arrependa-se. E mais, o que João viu, verso 6, veja comigo. Aqui nós temos, nos versos 6 e 7, nós temos assim, diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, ou seja, toda força, soberania. O segundo era semelhante a um novilho, ou seja, ele trabalho árduo. O terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano, inteligência. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. O alto é celestial. Os versos 6 e 7, além de fazerem alusão à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito, eles fazem alusão também ao caráter de Deus. Porque aqui o trono de Deus fala de transparência,
cristal. O trono de Deus fala de verdade, olhos onde nada ficou oculto e escondido. O trono de Deus fala de toda transparência. A Trindade está presente no trono. O caráter de Deus está anunciado no trono. E sabe o que isso gera em nossos corações? Paz e segurança. Sabe por quê? Porque na terra pode estar tumultuado. Na terra pode estar uma bagunça. Mas no trono tem paz e tem segurança. No trono tem caráter de Deus. Aleluia. No trono a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes. Aleluia. No trono tem verdade, no trono tem transparência, no trono de Deus tem segurança. O que João viu, para encerrarmos, versos 8 a 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando. Esse não ter descanso, eles não paravam, eles não terminavam. Não porque eles não podiam parar, mas porque eles não tinham prazer de parar, porque eles desejavam continuar. Aqui não é um descanso de estar cansado, de ter que parar, é um descanso de querer continuar. E eles proclamavam dizendo: Santo, Santo, Santo. No idioma oficial, original, no hebraico, não existe o plural. Quando alguém quer falar uma palavra na pluralidade, ele repete a palavra 3 vezes. Quando eles querem exaltar a máxima santidade de Deus, eles proclamam que Deus é santo, santo, santo. Ou seja, não existe santo como Ele, não existe santidade como a dele. Ele é único, Ele é imutável, Ele é perfeito em seu ser, Ele é todo poderoso, Ele é santo, é o Senhor Deus todo poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O que João viu, veja comigo no verso 9. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Sabe o que João viu? A adoração no trono de Deus. Mas como adorar? Como adorar? Entendendo a quem nós estamos servindo. Você serve a homens? Você serve a reis? Ou você serve ao Rei dos Reis? Os tronos que você adora estão na terra? Ou o trono que você adora está na eternidade, está no céu? E aqui nós aprendemos ainda 3 coisas. O objeto da adoração
Perceba que uma perfeita adoração não se adora a ídolos, não se adora a imagens. Adoramos somente a Ele, o único Deus, o Senhor, quem Ele é, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Qual é o objeto da sua adoração? Aprendemos ainda mais. Quais são os atos da verdadeira adoração? Não adoram com o celular na mão. Não sei se você percebeu aqui. Eles não adoram com o celular na mão. Eu não sei se você percebeu aqui, mas eles não adoram atrás do sofá, na frente de uma televisão, comendo pipoca. Quais são os atos da verdadeira adoração? Eles não adoram dessa forma. Sabe como eles adoram? Se prostrando, se quebrantando, se humilhando. Não há Deus como tu. Somente tu és Deus. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Tu já era Deus antes mesmo que tudo existisse, que tudo se formasse. Tu já eras Deus. Como nós estamos adorando ao Senhor? Queremos adorar a Deus da nossa maneira. Queremos adorar a Deus da nossa forma. Ei, olhe para o trono. E lá nós aprendemos sobre os verdadeiros aspectos da adoração. E mais, quais são as palavras de adoração? Eu não sei se você percebeu, mas enquanto eles estavam adorando, em momento nenhum, eles pediram algo para Deus. Eu não sei se você percebeu, enquanto eles estavam adorando, aqui me parece que nessa adoração, o homem não está fazendo parte do centro dela. Aqui não tem egocentrismo, aqui não tem soberba, aqui não tem oportunidade para se sobressair, porque só um se sobressai, só Ele é adorado, somente um é digno de receber o louvor, e todas as palavras são voltadas e dirigidas para Ele. Aleluia! A glória é dEle, o louvor é dEle, somente Ele é digno. Tudo acontece a partir do trono de Deus. Se você está com medo, se você está com pavor, se você está com receio das coisas não darem certo, se você está preocupado com seus filhos, e você tem todo o direito disso, eu quero lhe convidar nesta noite: tire os teus olhos da terra e volte os teus olhos para o trono de Deus. Talvez assim fica mais fácil de entender. Pessoas que com tão pouco conseguem adorar. Quantas vezes nós vamos nos hospitais visitar alguém, pessoas que lutam por um fio de vida, pessoas que só estão existindo através de um fio, de um aparelho. Nós vamos orar, nós vamos abençoar, só que nós, né, pastor, é que voltamos abençoados. Quanto tantas vezes as pessoas, ao invés de nós pregarmos para elas, elas é que pregam para nós. Ao invés de nós transferirmos fé para essas pessoas, elas é que transferem fé. A ponto de nos perguntarmos: meu Deus, a pessoa está enferma, em cima de uma cama, de um leito, à beira da morte. É que os olhos não estão voltados para a terra, os olhos estão voltados para o trono. Porque quem aprendeu a olhar para o trono, sabe que enquanto você adora, Ele restaura. Enquanto você adora, Ele renova. Aleluia, já era para você estar adorando. Enquanto você adora, aleluia, do
trono sai cura, do trono sai milagres, do trono sai prodígios, do trono sai maravilhas, aleluia. Enquanto você se prostra e adora, o trono está trabalhando em seu favor, aleluia. Então adora, se prostre diante do Senhor, aleluia. Igreja Batista Betel, um ministério com 57 anos, que possui um legado deixado no Brasil e fora dele. Nós precisamos olhar para o trono, olhar para o trono, aleluia. Eu não quero saber se quem governa o Brasil é o Lula ou um tubarão. Eu não quero saber se vai sair, se vai entrar, quem é. A certeza que eu tenho é que o trono de Deus está ocupado. Eles podem tentar, como Domiciano tentou com João, aleluia. Jogou João na ilha em Patmos, aprisionou o homem, calou a voz da igreja, falou: agora vocês prestem culto para mim. O que ele não estava presente é naquele sermão que Jesus havia dito para os discípulos: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Eles perseguem esse livro há 2000 anos. Aonde estão esses homens? Estão mortos, sepultados, nem os ossos tem mais, mas o livro está na minha mão, o livro está no meu coração, o livro tem transformado a minha vida. Oh, aleluia, aleluia. Sim, a visão do trono muda a visão da terra. O que João viu um trono ocupado. A visão do trono muda a visão da terra. O que João viu a pureza e a santidade de Deus. O que João viu misericórdia, livramento, proteção e graça. O que João viu juízo. O que João viu a trindade. João viu o caráter de Deus. O que João viu, não apenas viu, mas também fez, foi se prostrar e adorar, porque no trono tem adoração. Que os céus que governam a terra possam se conectar à terra nesta hora em adoração. Eu quero lhe convidar, nós vamos tirar minutos de adoração. Enquanto nós adoramos, o trono de Deus vai se mover neste lugar. O trono de Deus vai lançar misericórdia aqui nessa noite. O trono de Deus vai lançar graça aqui nessa noite. Ai, meu Deus do céu, cura aqui nessa noite, livramentos aqui nessa noite, aleluia. Virá do trono de Deus.